Boa noite, irmãos. Vamos curvar nossas cabeças, fazer uma oração, pedir que Deus nos abençoe para este momento. Oremos. Santo Deus, Todo-Poderoso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Em tempos de incerteza, tempos difíceis em que nós vivemos, o Senhor continua o mesmo, poderoso, soberano, gracioso, amoroso, justo, fiel. Nós te louvamos por isso, Senhor, e pedimos que o Senhor nos dê a tua graça agora para a tua palavra que será pregada, que o Senhor nos conduza, nos transforme a partir daquilo que a tua palavra nos ensina. Nós oramos a ti e já te pedimos em nome de Jesus. Amém. Como eu lembrei aqui na oração, é fato que nós vivemos em tempos incertos. 2020 foi um ano cheio de surpresas, grandes surpresas, das mais desagradáveis, muitas delas, como nós todos sabemos e temos vivido. E, de fato, isso nos abalou em alguma medida, alguns mais, outros menos, mas mexeu com a nossa vida e isso é indiscutível. Finalmente começamos o novo ano, 2021, e ainda sobram incertezas, como nós todos sabemos também, sobre vacina, eficácia da vacina, mutações do vírus e tudo isso. E eu fiquei pensando, vou começar a falar na mensagem com essas notícias, né? Mas todos nós já sabemos disso. Mas existe, no meio de tantas incertezas, nós não podemos focalizar a nossa mente, o nosso coração, somente nessas incertezas. Porque na vida daqueles que creem na palavra de Deus, naqueles que creem no Senhor, Deus, que inspirou essa palavra, existem certezas muito mais importantes do que essas incertezas que com as quais nós nos deparamos todos os dias, ultimamente. E é pensando nesse tempo de incertezas, como eu falei, um 2021, que tem muita coisa ainda para nós sabermos o que vai acontecer. Nós, aqui, debaixo do sol, nosso Deus soberano já sabe de tudo, não perdeu o controle de nada disso. Mas, como eu falei, aqui debaixo do sol, onde nós vivemos de forma limitada, como nós podemos viver para Deus nesses tempos de incerteza? Eu quero chamar os irmãos para o livro de Atos, no capítulo 20, versículo 17, onde nós vamos encontrar o apóstolo Paulo, que vai falar a um grupo de homens que também, naquele momento, o apóstolo Paulo estava diante de algumas incertezas. Vamos ver o que ele vai nos falar. Atos, capítulo 20, versículo 17. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém,
em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Como eu falei, aqui o apóstolo Paulo, ele está nessa cidade, na cidade de Mileto, um lugar em que ele estava esperando para ir para Jerusalém, onde ali ele haveria de ter, como ele fala mesmo, as únicas clarezas que ele tem com relação à sua situação diz respeito a dificuldades, e a gente vai já falar sobre isso. Mas o que eu quero chamar a atenção inicialmente é que Paulo manda chamar os presbíteros lá da cidade de Éfeso, um lugar onde ele trabalhou por muito tempo, para o que parecem ser, e de fato serão, as últimas palavras de Paulo para aqueles homens. Paulo tem algo muito importante a falar para eles. E como nós falamos, são tempos de incerteza. São tempos em que inclusive mostram tempos sombrios diante dos quais Paulo vai ter que enfrentar. E o que ele vai fazer diante disso? E antes de pensar sobre isso, como eu falei, nós estamos em tempos incertos. Nós não sabemos muito o que esperar. Nós não sabemos muito quais serão as expectativas que nós vamos colocar para este ano que começou, porque o ano anterior foi um tempo cheio de surpresas, como eu falei. O que esperar? O que fazer? Bom, como eu falei inicialmente também, o mais importante que podemos fazer é olhar para aquilo que é certo. É viver para Deus, porque Deus não muda. Porque Deus não foi pego de surpresa, como se as coisas de repente tivessem saído do controle para Ele, e de repente o coronavírus, e de repente essa pandemia mundial. Não. Deus continua no controle, a sua palavra não passou e não haverá de passar. Nós temos certezas muito mais importantes do que essa situação em que nós vivemos. Dessa forma, o que Paulo fala para esses homens, no caso deles, não era uma pandemia, mas o apóstolo Paulo sabia que haveriam tempos difíceis adiante. O que ele fala? Como nós podemos aprender com isso, a viver em tempos de incerteza? Quero chamá-los novamente para o versículo 18, quando Paulo diz, nós temos o seguinte: e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. O que Paulo está dizendo para esses homens é que o serviço de Paulo não foi um serviço pontual, um serviço que aconteceu, que foi extraordinário, que chamou a atenção daquelas pessoas, mas no outro dia ele já não estava lá. Paulo serviu na cidade de Éfeso por muito tempo, talvez por mais tempo do que qualquer outro ministério onde ele esteve, de forma fixa. E ali ele fala para aqueles irmãos: eu estava ali e vocês sabem como eu trabalhei desde o primeiro dia. O que nós podemos aprender com isso é uma lição muito clara de consistência em como nós devemos viver para Deus. Nós vamos ver Paulo falando de tempos difíceis, servindo a Deus com lágrimas, diante de provações, de perseguições. E ele diz: vocês sabem como eu me comportei diante de vocês desde o primeiro dia. Mas será que nós vamos desistir de servir a Deus? Será que nós vamos desistir de amar a Deus, de obedecer a Deus, por conta das incertezas? Não. Pelo contrário. No meio de todas essas incertezas, irmãos, a certeza em que nós deveríamos colocar o nosso coração é de que Deus continua soberano, e de que continua valendo a pena servir a Ele, e de que há uma esperança para nós no céu, e há uma esperança para quem vive para o Senhor hoje. Deus continua conduzindo os seus filhos. Deus continua conduzindo
e o Espírito Santo continua habitando no coração de todos aqueles que são crentes no Senhor Jesus Cristo. Essas coisas, irmãos, não mudaram e não vão mudar. Então nós podemos colocar o nosso coração naquilo que é certo para vivermos para Deus em tempos de incerteza. E não simplesmente desistirmos da caminhada, não porque está difícil demais, as coisas estão muito complicadas, a gente não sabe bem como é que vai acontecer. Então, exatamente por essa razão, nós devemos continuar e buscarmos mais ao Senhor, servirmos mais ao Senhor, termos consistência. O pastor Mauro, inclusive, falou há 2 semanas sobre a importância de estarmos aqui nos cultos, domingo pela manhã, domingo à noite, nas quartas-feiras, naquilo que a igreja proporciona para nós estarmos aqui reunidos. Irmãos, a consistência que nós devemos ter nesses tempos de incerteza ainda deveria ser maior. Não é porque a gente tem essas dificuldades que a gente vai deixar de se congregar, que a gente vai deixar de se reunir, que a gente vai deixar de ser igreja. Não. É muito curioso o apóstolo Paulo dizer, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. E ele diz no versículo 19, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Mas a gente pode cair em uma cilada também, que é achar que porque nós estamos servindo a Deus, então pronto, agora as coisas vão caminhar de forma melhor. Não. Muitas vezes o serviço a Deus, muitas vezes viver para Deus de forma mais séria, mais cuidadosa, dar um testemunho mais primoroso diante da palavra do Senhor, diante das pessoas que veem a nossa vida. Muitas vezes isso traz para nós perseguição. Muitas vezes isso traz para nós outras provações. O que a gente vai fazer diante dessas provações? O que a gente vai fazer diante de uma intempérie, de uma dificuldade, de um sofrimento? Eu vou deixar de servir a Deus? Vou deixar de servir aos irmãos? Vou deixar de dar o meu testemunho cristão? Não. Não é pelas dificuldades que a gente vai parar. Porque se for pelas dificuldades, se você vai servir a Deus só quando as coisas estiverem muito bem, então nem comece a servir. Porque essas coisas não vão ficar assim, estáveis. Se você quer estabilidade de vida, se você quer uma vida totalmente previsível, então é melhor não seguir pelo caminho do Evangelho. A gente vai se deparar com muitas incertezas, com muitas dificuldades. O Senhor Jesus Cristo já falou para nós que nós teríamos aflições, sofrimentos. Paulo fala de lágrimas, de ciladas. Que estabilidade é essa? Não é estabilidade. É muita instabilidade, é muita incerteza. E, na verdade, se a gente tem alguma certeza, é de que muitas vezes vai ser bem difícil. Mas o que eu vou fazer? Nós precisamos perseverar, irmãos, ter consistência no serviço ao Senhor, e não porque as coisas ficam um pouquinho mais difíceis, ou muito mais difíceis, que a gente vai parar. Isso deveria nos fazer continuar, porque é aí que a nossa fé de fato é provada. É muito fácil servir a Deus enquanto as coisas estão todas ok na nossa vida. E quando as provações vêm, e quando você começa a perder algumas amizades, quando você começa a perder alguns negócios, por conta do seu testemunho cristão, você vai continuar? Paulo continuou. Mesmo com as tribulações. E é porque eu nem vou abrir aqui o leque das provações pelas quais o apóstolo Paulo passou. Ele fala de várias. Até fome o apóstolo Paulo passou. E muito mais. Mas ele perseverou. Desde o primeiro dia, como ele comenta para aqueles irmãos.
como nós poderíamos falar sobre o nosso serviço, o nosso testemunho a Deus? Desde o primeiro dia. Será que nós poderíamos falar assim? Irmãos, vocês sabem como eu vivi diante de vocês desde o primeiro dia. E alguém poderia pensar, mas isso foi o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo era um pecador também. Isso não significa que eu estou dizendo que você precisa, desde o seu primeiro dia, como crente no Senhor Jesus Cristo, como alguém que decidiu por Cristo, foi alguém incólume, alguém sem falha alguma. Não, não é disso que nós estamos falando. Estamos falando de alguém que quer agradar a Deus todos os dias. Para citar mais uma vez o apóstolo Paulo, alguém que olha para o alvo. Alguém que se esquece das coisas que ficaram para trás. Alguém que olha para frente, para o serviço no Senhor. Irmãos, nós precisamos de consistência nos períodos, nos momentos de incerteza, nesses tempos incertos em que nós vivemos, servindo a Deus com humildade, como nós falamos aí. O texto prossegue no verso 20, quando Paulo diz: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. O apóstolo Paulo, momentos como esses, fala como ele viveu. Ele diz que não deixou de anunciar coisa alguma proveitosa para aqueles irmãos. Ele não deixou de anunciar algo que servisse a vida deles. Mais uma vez, nós vivemos em tempos incertos, em tempos difíceis. Mas infelizmente, irmãos, infelizmente, nós temos visto que, de repente, não sei se vocês já perceberam, mas de repente as pessoas começaram a se tornar especialistas em saúde pública. Já perceberam? De como deve ser uma vacina, de como deve ser as campanhas em relação a isso. As pessoas começaram a se tornar especialistas em vírus, porque o vírus é isso, o vírus é aquilo. E de repente começam a espalhar notícias, muitas delas às vezes falsas, como nós já sabemos, e toda essa questão aí da fake news. De repente as pessoas ficaram especialistas em política, começam a falar da política de uma forma assim, como se elas soubessem muito sobre aquilo. E o meu problema não é somente isso. Meu problema é quando nós olhamos para os crentes no Senhor Jesus Cristo. Pessoas que têm um tesouro para falar. Antes de falar mais, eu queria chamar os irmãos para o texto de 2 Coríntios 4. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Se nós temos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para falar de salvação, para falar de esperança, para falar da graça de Deus, é isso que as pessoas precisam ouvir. É disso que o mundo precisa, meus irmãos. É do Evangelho. É desse tesouro que nós temos em vasos de barro. Esses vasos de barro somos nós, pecadores, fracos, que levamos conosco uma mensagem gloriosa da salvação do Senhor Jesus Cristo.
para que a excelência do poder, para que fique claro para todos que a glória não é nossa, que a glória da salvação, que a glória da transformação de vidas, ela é de Cristo e não é nossa. Mas, infelizmente, a gente tem, em muitas vezes, tomado esse tesouro e escondido. E ao invés de falarmos às pessoas aquilo que é proveitoso, aquilo que pode de fato transformar a vida delas, a gente fica especialista em política, a gente fica especialista em infectologia, a gente fica especialista, como eu falei, em saúde pública. As pessoas, se você não trabalha com isso diretamente, Deus não lhe chamou para esse fronte de batalha aí, as pessoas não precisam ouvir a sua opinião sobre a vacina. Mas se você tem a Cristo e tem o Evangelho, as pessoas precisam ouvir o Evangelho. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus, que se você tem a Cristo, você tem a palavra de Deus. E às vezes a gente fica especialista nisso e passa horas conhecendo sobre a nova teoria da conspiração, a nova teoria sobre a vacina, como eu falei, e todas as mutações do vírus, e todas as marcas da vacina, e todos, aí depois fica especialista na política. E passa horas e horas vendo todas as notícias, e de repente você sabe de tudo sobre tudo. Não estou dizendo que a gente tem que ficar alienado, meus irmãos. Não estou dizendo que a gente não precisa ter um mínimo razoável para saber o que está acontecendo no mundo. Mas vocês sabem do que eu estou falando. Vocês sabem de quando isso passa do limite. Quando a gente sabe mais e fala mais sobre a política, sobre o coronavírus, sobre o uso da máscara, sobre a teoria da conspiração, e fala pouco sobre esse Evangelho, que é o que nós temos de mais valioso, de mais glorioso. O que é que sai da nossa boca? O que é que entra diante dos nossos olhos? No que é que você tem se especializado ultimamente? Mais uma vez, não acho que nós vamos ficar alienados do mundo, enclausurados, e agora eu vou só ler a Bíblia e não ver mais nada, e ler e ver mais nada sobre nada. É só a Bíblia. É claro que não. Mas a gente está muito longe disso. Nem precisaria fazer essa ressalva, porque a gente está muito longe de correr o risco de só ler a palavra de Deus. A gente precisa se especializar nisso, irmãos. As pessoas deviam olhar para nós, não para ouvir a última notícia, a última notícia sobre sei lá o quê. Para isso, tem aí os sites de notícia. Para ouvir a notícia do lado que você quiser, do lado da direita, do lado da esquerda, do lado do meio. Hoje, os meios estão aí. Aí você faz o filtro que você quiser, ouve a partir de quem você quiser. Mas não é isso que vai transformar a vida das pessoas. Essa notícia amanhã já é velha. O Evangelho é importante, necessário hoje. E não só necessário, ele é urgente hoje. Não somente para quem precisa ouvir o Evangelho para ser salvo, não. É também para os crentes. E a gente fica falando só sobre essas coisas, quando na verdade a gente podia estar aplicando o Evangelho para a nossa vida, para a vida das pessoas perto de nós, para que elas sejam finalmente transformadas, mudadas. Mas a gente muitas vezes esquece disso e fica especializado naquilo que não é nem o que a gente faz da vida. A gente não precisa disso, irmãos. A gente precisa mais do Evangelho. Se Deus não lhe chamou para atuar nesse fronte aí, como eu falei, se você não é um jornalista, se você não é um médico, alguém que lida diretamente com essas questões que eu mencionei aqui, se você não é um cientista político, para que você precisa saber de todas as notícias? Todas. As eleições,
americanas, da Venezuela, não sei de onde, e fica querendo saber de tudo, tudo. Quando não são as notícias dos famosos, né? Que aí não vou nem comentar quem é especialista na vida dos influencers aí. Nós temos um tesouro em vasos de barro. E a minha impressão, meu sentimento, é que muitas vezes nós temos escondido esse tesouro para falar de qualquer outra coisa menos importante. Porque diante da palavra de Deus, diante do Evangelho que transforma vidas eternamente, qualquer coisa é menos importante. Qualquer coisa. Especialmente aquilo que você não precisava saber, ou não precisava saber pelo menos com tanta profundidade, com tanta atualidade. Mas prossigamos, versículo, novamente, voltando para Atos capítulo 20, versículo 20. Paulo mostra como ele faz esse anúncio daquilo que é proveitoso. Ele diz: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-la anunciar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo mostra aqui é que o serviço dele ao Senhor, diante daqueles irmãos, era assim. Às vezes ele fazia publicamente, ele menciona isso também nas suas cartas, às vezes ele fazia de casa em casa. Ele falava para judeus e falava para gregos. Se você prestar atenção, Paulo não fica escolhendo o melhor contexto para servir a Deus. Ele não fica escolhendo a situação mais confortável para servir a Deus. Ele vai lá e serve. Ah, mas Paulo era muito versátil, ele era um homem de muitas capacidades. Pode ser que sim, de fato ele era. Mas ele fazia o que tinha que fazer. A gente não precisa ficar colocando condições no nosso serviço a Deus. Não, isso aqui eu não faço. Isso aqui não é para mim. Prefiro fazer isso, fazer aquilo. E se você tem um dom, uma capacidade especial para alguma coisa, a gente entende. Mas tem muita coisa que a gente pode fazer para Deus que não precisa ser especializado, não. Dar um testemunho da nossa vida, da transformação da nossa vida. Você não precisa ser um pregador, um evangelista, uma missionária para falar de Jesus para a pessoa que está perto de você, não. Para dar um testemunho cristão da sua vida. Paulo fala publicamente de casa em casa, a gregos, judeus. Ele fazia, ele simplesmente servia. E era isso que a gente deveria fazer, irmãos. Não ficar escolhendo coisas assim no serviço de Deus, como se houvesse ali um limite. Geralmente esse limite é daquilo que é confortável para a gente. Muitas vezes não é porque você acha que isso você não faria tão bem. Às vezes é só porque é desconfortável. Só porque não é exatamente aquilo em que eu me sinto bem. Mas se a igreja está precisando que você sirva assim, ou melhor, se falar de Cristo é algo que você precisa fazer, porque é de fato, faça, sirva. De casa em casa, publicamente, tanto faz. Ele fazia. Nós precisamos, irmãos, dessa versatilidade, dessa resiliência no serviço do Senhor, para não fazer somente aquilo que nos deixa muito, muito confortáveis. Não estou dizendo para você vir cantar aqui na frente se você é desafinado, não, certo? Mas vocês entenderam o que eu falei. Não escolha somente aquilo que é confortável para você. Porque o serviço para Deus muitas vezes é desconfortável. A gente já viu aqui, Paulo não tem nada de confortável em ser traído. Não tem nada de confortável em servir com lágrimas. Não tem nada de confortável nisso. Mas ele ia lá
servia e trabalhava. Prosseguindo, versículo 21. E constrangido, versículo 22, desculpe. Constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Se você quer viver para Deus em 2021, você precisa de coragem. Coragem. Essa coragem, meus irmãos, ela não vem de nós, não. Ela vem do Senhor. Paulo diz que ele está constrangido no seu espírito, mas que ele vai. Estou constrangido em meu espírito, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Essa era a certeza de Paulo. O que ele tem de certo? Qual vai ser a estabilidade de Paulo no serviço ao Senhor, lá em Jerusalém? Que ele pode esperar com certeza. Cadeias e tribulações. Que loucura, apóstolo Paulo. Você vai para lá, para Jerusalém, e a única certeza que você tem é que você vai sofrer. Você não tem mais certeza de nada. Essa é a sua única certeza. E o que ele faz? Ele vai. Nessas que, como falei, são suas últimas palavras para aqueles homens, ele diz que vai para Jerusalém. Ele vai servir a Deus naquele lugar, mesmo sabendo que ali não vai ser fácil. Mesmo sabendo que ali ele vai ser preso. Se ele continuar pregando o Evangelho, que de fato é o que acontece. Acontece aquilo que ele já sabia que ia acontecer. Mas ele vai com coragem, meus irmãos. Mas essa coragem, como eu falei, ela não vem de nós mesmos. Não vem num rompante de coragem que vai vir assim do nada para o nosso coração. Porque você vai ser a melhor versão de si mesmo em 2021. Porque você vai ser a melhor pessoa em 2021. Porque você vai colocar todas as suas potencialidades em 2021. Não. Não é por isso. É porque você ouve a Deus e a sua palavra. É somente assim que nós vamos viver para Deus este novo ano. Se nós ouvirmos a sua palavra. É isso que nós vemos o apóstolo Paulo fazer aqui. Ele está constrangido. Ele vai correr riscos, mas ele vai. Ele vai porque ele sabe em quem ele confia. Ele sabe a recompensa. Oh, meus irmãos, como nós precisamos de mais coragem. Como nós precisamos de mais ousadia para falar de Cristo. Ousadia para servir. Ah, mas eu não sou meio tímido. Ah, mas eu não tenho muita segurança. Ah, mas isso e aquilo. A gente é muito bom de criar desculpas. Mas se nós confiarmos na palavra de Deus, no Senhor da palavra, nós vamos ter mais coragem, irmãos. Coragem. Coragem para falar de Cristo. Coragem para viver para Deus, para testemunhar. Para pagar o preço, porque você vai ter que pagar um preço. Já falei aqui, vou ter que falar de novo. Virão dificuldades. Você quer uma certeza? Como Paulo tinha, dificuldades, provações, complexidades da vida, sim. Perseguições, traições, sim. Não, mas eu estava lá servindo na igreja e alguém me decepcionou. O Senhor Jesus Cristo vivia com 12 homens e um deles o traiu. E todos os outros o decepcionaram também. Não no sentido de que ele não sabia que isso poderia acontecer, mas porque eles eram discípulos. Depois voltaram-se para Cristo, depois da ressurreição, tirando Judas, obviamente. Decepções no serviço do Senhor.
O próprio apóstolo Paulo fala de Demas que o abandonou. Amou o presente século. Devia ser um homem que servia ele juntamente no ministério. O que aconteceu com esse homem? Ele se desviou. Ele estava lá servindo com ele. Amou mais o presente século. Amou este mundo. E decepcionou o apóstolo Paulo. Ai, que grande decepção. Paulo chorou no seu quarto e não quis mais servir a Deus, porque alguém o decepcionou. Aí porque a gente está aqui no serviço da igreja, alguém de repente fala algo que a gente não gostou. Ai, não quero mais servir. Não vou mais para a igreja. Não, meus irmãos. Coragem. Coragem para servir. Se foi um problema, uma dificuldade de relacionamento, busque tratar com o irmão, fale com ele. Nós somos imperfeitos, nós somos uma igreja imperfeita. O texto que nós lemos fala de um tesouro que nós temos em vasos de ouro. É isso? É vaso de quê? De barro. Nós somos assim, imperfeitos como um vaso de barro. O tesouro não é a nossa personalidade. O tesouro que nós temos dentro de nós não é o nosso temperamento. O tesouro que nós temos dentro de nós não é a forma que nós temos de nos expressar para com as pessoas, porque isso muitas vezes é muito imperfeito. É muito falho, irmãos. Nosso coração é bem pecador, a gente sabe disso. O tesouro que nós levamos é o Evangelho. Então tenha coragem de viver por esse Evangelho, de sofrer por esse Evangelho, de morrer por esse Evangelho, se for necessário. Mas não parar diante de qualquer decepção, diante de qualquer problema, de qualquer instabilidade. Ah, mas alguém me decepcionou. Bem-vindo ao serviço do Senhor, porque nós lidamos com pecadores. Você só vai deixar de ser decepcionado com alguém ou de decepcionar outras pessoas só quando você estiver servindo a Deus lá no céu. Aí vai ser uma maravilha. Ninguém fala errado com ninguém, problema com ninguém, não tem mais problema de relacionamento, não tem mais problema de conflito, não vai precisar de pacificação, não vai precisar de nada disso. Mas até lá, é isso aqui. Dificuldades, pressões que vão existir. Mas a gente vai desistir por qualquer coisa? Não, meus irmãos, de jeito nenhum. Vamos servir com coragem, a coragem que vem do Senhor, porque vale a pena servir a Deus. Este mundo está aí, sofrendo, precisando do Evangelho. As pessoas não sabem para onde olhar, ouvem qualquer coisa, acreditam em qualquer coisa. Acreditam que a pessoa vai ficar de um jeito ou de outro, porque se tomar isso ou aquilo. As pessoas estão politizando um remédio, uma vacina. As pessoas querem acreditar em qualquer coisa. O mundo precisa do Evangelho. Porque as pessoas querem acreditar em qualquer coisa. Porque elas estão perdidas, cegas, desesperadas por uma mensagem que as traga transformação, alegria, esperança de viver. E nós precisamos de coragem para falar para essas pessoas. Talvez nunca houve na nossa vida um momento tão propício para a gente falar de Jesus. Porque a gente tem uma verdade. A gente tem a verdade. A gente tem a Cristo. E isso deveria, irmãos, gerar coragem no nosso coração, alegria. Ai, Senhor, esse mundo que está tão perdido, está tão de cabeça para baixo, e eu posso trazer alguma esperança para essas pessoas. Que não vem de mim, que sou vaso de barro, mas é esse tesouro que o Senhor me deu para testemunhar, para falar, para viver por isso. Aqui como igreja, lá fora como indivíduo específico, você pode ser a luz de Cristo, num mundo que nunca se provou que estava tanto em trevas. Trevas. Parem para pensar como as pessoas acreditam e brigam por qualquer coisa. A política virou um fla-flu, como se diz, né? Uma briga de futebol, em que um torce para uma coisa e o outro torce para outra. Ninguém consegue ver nada mais além de um lado ou de outro. As pessoas estão assim, com os nervos à flor da pele.
Nós não precisamos entrar nisso, não, irmãos. A gente tem algo que transcende a tudo isso, que é o Evangelho, que deveria, como eu falei, nos encorajar e nos fazer viver, não por este mundo, não pela esperança que esse mundo traz, mas pelo Evangelho de Cristo. Coragem, meus irmãos. Se eu puder falar algo para vocês e para mim também, nós precisamos nesses tempos difíceis, é de uma coragem que não vem de nós, mas que vem do Senhor e da sua palavra. Mas para que essa coragem venha, meus irmãos, a gente precisa mais da palavra. A gente precisa se abrir mais para o Evangelho. A gente precisa se distrair menos com as coisas deste mundo, com as notícias que vão ficar desatualizadas. Não é nem amanhã, é daqui a meia hora. Com o Twitter, com o Instagram, com o Facebook, com as notícias que estão aí, a vida das pessoas que estão aí. A gente precisa de menos disso e mais da palavra, para sermos mais corajosos. Senão a gente vai ficar enclausurado dentro de si, dentro das nossas distrações, sejam elas quais forem, sendo especialistas de qualquer coisa menos importante do que a palavra de Deus. Coragem, meus irmãos. Coragem. Coragem que vem da palavra, que vem do Senhor, que deu essa coragem para Paulo, para ir para Jerusalém, sabendo que ali ia sofrer, ia ser preso, mas ele foi, e foi preso, sim, sofreu muito. Mas estamos nós falando dele aqui, da vida que Deus deu para ele, do ministério que Deus deu para ele. Se ele tivesse ficado lá em Mileto, se ele tivesse ficado lá em Éfeso, se ele tivesse ficado em um lugar mais confortável, se ele não tivesse servido a Deus com coragem, nós precisamos de mais coragem, irmãos. Talvez o próximo passo de coragem que você precisa tomar, que precise de coragem para você, seja decidir, nesta semana, ler a Bíblia todos os dias. Deixar de se distrair durante meia hora do seu dia e orar todos os dias. Porque agora pode ser fácil a gente pensar, estou falando de coragem, então, 2021 agora, eu vou servir em 3 ministérios, ler a Bíblia 3 vezes. Próxima semana, nesta semana agora, começou hoje. Talvez a coragem de que você precise seja para você ler todos os dias a palavra. Para que você fale de Cristo pelo menos para uma pessoa neste mês. Olha, estou dando metas, né, bem alcançáveis. Não estou falando para você pregar todos os dias para uma pessoa diferente, porque há pessoas na história da igreja que viveram assim, que não iam dormir a não ser que pregassem para uma pessoa diferente naquele dia. Não estou nem falando disso. Falando de você falar para uma pessoa que não conhece a Cristo, o Evangelho, uma vez neste mês. Precisa de coragem, de comprometimento. Não faltar um culto neste mês, ou neste semestre, a não ser por um motivo muito justificável, mas não por qualquer coisa. Talvez esse seja o seu passo de coragem, mas tenha coragem para fazer isso. Para decidir por Cristo, meus irmãos. Estou pedindo para você ir para Jerusalém, não, até porque não sou eu que peço, né? É o Espírito, foi o Espírito que constrangeu o apóstolo Paulo para fazer o que ele tinha que fazer. Eu não vou dizer quais vão ser as metas para a sua vida. O que é que você vai fazer em 2021 para o Senhor? Não sou eu quem vai dizer. Você precisa da palavra e do Senhor para saber, para que Ele lhe leve para onde Ele quer levar. E que você tenha coragem de fazer o que você tem de fazer. Pense aí, agora mesmo, no que você tem de fazer para Deus, que requer coragem. Dentro do seu contexto. Não pense em algo assim, longe de você, não. Pense lá no seu contexto. Algo que você sabe
e você precisa de coragem. Talvez seja coragem para você deixar um pecado, aquele pecado que você conhece, que todos os dias está lá, lembrando você o quanto você é pecador e o quanto você não larga ele. Talvez seja coragem de largar isso aí. Talvez seja coragem de você dizer não para ele. Dizer não para a sua carne nesta semana. Estou falando nem do ano, nem do mês, mas nesta semana eu não vou cair nisso. Pela graça de Deus, vou pedir a Deus, vou ter coragem de dizer não. De largar, talvez, aquele relacionamento que você sabe que não agrada a Deus. Talvez seja uma amizade, eu não sei. Talvez sejam algumas conversas que você tem com alguém que você sabe que aquilo não agrada a Deus. Você sabe que esse caminho, ele lhe afasta do Senhor. Que toda vez que você sai dessa conversa, você sai mais fraco espiritualmente. Talvez seja coragem de dizer não. De se afastar. Talvez sejam essas decisões. Não estou falando de Jerusalém. Estou falando da nossa vida. Especificamente, o que Deus vai lhe constranger a fazer e que você precisa de coragem para fazer. Mas vá lá e faça. Porque antes importa agradar a Deus, servir a Deus, do que servir aos homens, do que agradar a opinião das pessoas, do que ser politicamente correto. Coragem. Nós precisamos de coragem para servir a Deus, para viver para Deus. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, muito obrigado por tua palavra. Transforma o nosso coração, ó Deus, nos dá coragem, consistência, ó Pai. E nos faz lembrar que o teu evangelho é aquilo que nós temos de mais valioso para esses tempos de incerteza, Pai. Nos ajuda, Pai, a viver para Ti. A viver para o Senhor com a alegria, com a satisfação, com a fidelidade que o Senhor espera de nós. Não deixa que este mundo, com as suas incertezas, com as suas distrações, não deixe que este mundo venha a tirar o nosso alvo de Ti, ó Deus. Porque nós vivemos para a Tua glória, para o Teu reino. Nós te pedimos por isso, em nome e por amor do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém.